Bom dia, irmãs. Bem-vindo à nossa classe da Escola Dominical. Estamos sentindo muito falta de vocês e queremos que vocês saibam isso. Nosso grupinho de WhatsApp é bom, mas não é a mesma coisa. Vamos começar nossa aula com oração. Senhor, eu agradeço pela oportunidade de abrir Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, de aprender que o Senhor tem para nós sabermos da vida de Abraão e Sara. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos para fazer isso abertamente. Oramos, Senhor, por aqueles que não estão se sentindo bem. Eu peço, Senhor, por tia Lia, também por Eliane, amiga de Shirley. Oramos, Senhor, que dê força e oro, Senhor, que fortaleça cada família. No nome de Jesus, oramos, amém. Então, para fazer uma recapitulação, Elice ensinou nas últimas semanas. Então, temos em capítulo 12 a primeira menção de Abraão. Em capítulo 12, segundo versículo, temos a promessa de Deus que ele fará uma grande nação de Abraão. Só que tinha uma coisa: Abraão não tinha filho. E vamos ver como esse tema vai repetindo e toma muita importância na vida de Abraão. Em versículo 7 de capítulo 12, Deus prometeu para Abraão que a tua descendência darei esta terra. E em capítulo 5, versículo 4, diz que este herdeiro seria um filho biológico. Em capítulo 5 de 15, Deus fez uma promessa para Abraão. Ele fala: olha para os céus e veja as estrelas. Temos aqui Abraão olhando as estrelas. Não sei se você já tentou contar as estrelas. É difícil na cidade onde temos luzes para ver quantas estrelas que tem, ou até para ver as estrelas. Mas quando é bem escuro, e na época de Abraão não tinha todas essas luzes artificiais, dava para ver todos à vista, claro, sem a ajuda de telescópios e essas coisas. E sabemos que mesmo com telescópios, que o nosso universo é tão grande que não dá para ninguém contar os céus. Isto quer dizer que a descendência de Abraão seria muito grande. E sabemos que até hoje o povo judeu ainda existe, e apesar dos sofrimentos, tem existido. E de todos os povos antigos que levantaram em poder, viveram no auge do poder e foram conquistados, não têm continuado como um povo, mas os judeus sim. Ainda em capítulo 15, Deus promete outra vez que não somente que Abraão teria muitos filhos, mas que a terra seria para ele. Então, são poucos versículos, então eu vou ler esses para nós. Então, a promessa da grande nação, em versículo 2. Então disse Abraão:
Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eleazar. Então, esse foi quando Abraão estava tentando procurar um herdeiro entre os seus servos. E que Deus falou que não, ele é um bom homem, mas não é isso. E em 5, olhe agora para os seus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E em versículo 18, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Mesmo o reino de Salomão não chegou a todos esses limites, mas Deus prometeu esta terra. Infelizmente, como nós aprendemos semana passada, que Abraão e Sara ficaram impacientes. E vamos ver por quê. Eu calculei os números e é bom para ficar com isso em mente. Mesmo que as pessoas viveram mais anos do que hoje, quando eles saíram do Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos e a Sara tinha 65 anos. Não eram crianças, mas também este era considerado meia-idade. E dá para fazer bastante coisa com essa idade ainda. Quando eles desceram para Egito e Abraão negou que Sara era sua esposa, bem, ele não exatamente negou. Ele só falou uma coisa que ia deixar o faraó pensar outra coisa. Mas essa primeira descida era Abraão com 85 anos e Sara com 75. Então imagina a beleza de Sara com essa idade, e devia ter sido uma coisa espetacular. Mas ela era considerada de meia idade. Sabemos que muitas mulheres de meia idade são muito bonitas. Então, foi o caso dela. O nascimento de Ismael aconteceu quando Abraão tinha 84 anos. E a primeira circuncisão, Ismael tinha 13 anos e Abraão 99. Este foi aquele sinal que Deus deu. E Sara tinha 88 ou 89 anos na época. Agora Abraão negou a esposa pela segunda vez. A gente pensa que ia ter aprendido. E às vezes ficamos tão impacientes e não aprendemos também de nossos erros. Então, essa segunda negação foi quando Abraão tinha 99 ou 100 anos e a Sara 89 ou 90 anos. Foi uns meses antes que nasceu Isaac, é capaz que ela era grávida até quando esse aconteceu. E como nós vamos ver, o nascimento de Isaac foi quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Então, vamos lá. Como aprendemos semana passada, que Sarai deu Agar e Ismael nasceu. Em capítulo 16, versículos 2 e 15. Então, Sarai achou que ela ia resolver tudo, seguindo o costume do país. Temos que ter cuidado dos costumes de cultura. Toma, pois, a minha serva,
E ouviu Abraão a voz da Sarai. Ela ainda era Sarai. E versículo 15, e Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. Esse foi o nome que Deus deu para ela. Em capítulo 17, os nomes dos dois mudaram de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. E que a terra de novo foi prometido à descendência de Abraão. Capítulo 18, temos a visita dos 3 homens que Abraão recebeu e deu uma boa refeição. E a notícia em 18:10 era que certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E eles ficaram admirados, porque já estava com uma certa idade. Com certeza, Sara já tinha passado menopausa, e ela pensou, como é que eu vou ter um bebê? E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados na idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Então, vamos pegar nossa história lá. E Deus falou que este filho seria deles, dos dois, não emprestado, não adotado, não com outra mulher, mas que seria de Abraão e Sara. E os versículos seguintes: assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecida, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? E versículo 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Versículo 14, este pergunta: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Este reaparece na Bíblia umas vezes e tem a ver com mulheres que não podiam ter filhos. E Deus prometeu ter um filho e Ele deu. Então, achei interessante que quando fiz um estudo uma vez, eu vi que cada vez que essa frase ou pergunta apareceu, tinha a ver com o nascimento dos filhos para alguém que não esperava. Agora, Deus deu outra promessa a Abraão. Esse desafio sobre a coisa difícil, eles precisavam acreditar. Versículos 18 e 19 de capítulo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que acerca dele tem falado. Deus falou para Abraão: eu vou dar um filho para você, porque eu sei que você vai criar bem seu filho. Até então, Abraão não tinha um filho de sangue. Só tinha, ele tinha Ismael, mas que não tinha esse filho de promessa.
mas ele já tinha a experiência de manejar bem sua casa. E sua casa, que era uma tenda, porque eles eram nômades, incluía vários servos. Era uma comunidade. Por exemplo, quando ele foi atrás do grupo dos reis que tinha conquistado Ló e levado ele cativeiro, ele levantou um exército pequeno de 400 pessoas, homens, armados para ir atrás. Então, se fosse 400 homens, imagina as mulheres e as crianças. Então, a comunidade, a família estendida de Abraão foi muito grande. E ele tinha a reputação de Deus para manejar bem essa família. Então, ele sabia que Abraão seria um bom pai. O começo, versículo 17, que eu não li, diz: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? E aqui tem a relato quando os mensageiros de Deus saíram, 2 deles continuaram para Sodoma e um ficou um pouco mais tempo com Abraão. Ele foi até um certo ponto com eles, onde dava para ver a cidade de Sodoma. Então Deus mesmo falou com Abraão: eu tenho que destruir Sodoma, onde seu sobrinho mora, porque é muito, muito pecaminoso. Então Abraão pensou: mas meu sobrinho está lá. Então ele começou a negociar com Deus. E ele falou: se haverá 50 pessoas justas, ainda vai destruir a cidade? E Deus falou: não, se tiver 50 pessoas, eu não vou. Então ele foi negociando: 45, 40, 30, 20, 10. Infelizmente não houve nem 10 pessoas que eram considerados justos para Deus nessa cidade. Então, por isso, era necessário o resgate de Ló. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Infelizmente, nem os noivos das filhas acreditavam. E como você já ouviu falar que não era para olhar atrás e que eles estavam tão receosos de sair da sua casa, que os anjos precisavam arrastar pela mão para eles saírem. E a esposa de Abraão, de Ló, olhou para trás e se virou uma coluna de sal. Ló morava na região do Mar Morto, que hoje é deserto. Naquela época não era. Era um lugar bem frutífero, com pastos bons para seus animais, mas tudo isso foi destruído desde então. E esse foi mais ou menos 2.000 anos antes da chegada de Jesus Cristo. Então, temos o livramento de Ló. Esse já é outra história. Só ele e as 2 filhas sobreviveram. E em capítulo 20, onde vamos passar mais tempo, capítulo 20 de Gênesis. Temos aqui uma peregrinação a Gerar. Vamos ler. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar.
E havia Abrão dito a Sara, sua mulher: é minha irmã. Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Aguarda, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e rogará por ti, para que vivas, porém não se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então, esta foi a defesa de Abrão, sendo que ele e Sara eram meus irmãos. Tinham o mesmo pai, mas não tinham a mesma mãe. E eles combinaram anos antes para fazer isso quando ia para um lugar novo. Então, o Abimeleque ouviu falar dessa mulher bonita. Ela estava com 88, 89 anos. Essa mulher bonita ele tomou como parte da harem dele, a coleção de esposas que tinha. Mas Deus impediu que ele chegasse perto para tocar a Sara. Então Deus protegeu ela. E quando Deus revelou em sonho para Abimeleque que ela era casada, ele ficou horrorizado e devolveu a Sara para Abraão. E não somente isso, mas ele deu uma boa bronca para Abraão. Ele disse: mas eu podia ter tomado ela como esposa e você não falou certo. E esta vez ele até mandou seus ajudantes para levar ele um escorte, para levar ele fora da sua terra. E durante o tempo que a Sara estava lá na casa de Abimeleque, a Bíblia diz que as madres da casa de Abimeleque estavam fechadas por causa de Sara, mulher de Abraão. E depois que ela saiu, todo mundo começou a ter bebês de novo. Então, temos aqui o relato do nascimento de Isaque, que estávamos esperando. Então, esse é o capítulo 1, pode acompanhar 1 a 13. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Este nome quer dizer risada. Sara riu e vamos ver a reação também. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado, que é costume até hoje, aquela marca que eles estavam falando para os judeus. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nascera,
Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Imagina a alegria. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Finalmente, Sara estava livre da estigma de não ser mãe. Ser mãe era a coisa mais importante na cultura, era que toda moça esperava ser mãe. E quando lemos vários relatos, como a mãe de Samuel, mãe de Gideão, todo mundo queria ser mãe. E Deus deu a Isabel, no Novo Testamento, mãe de João Batista. Deus deu para esses um filho especial, e que Deus deu a graça de ser mãe. E ser mãe é uma graça. Não é engraçado, uma graça, uma bênção. E devemos levar a sério essa responsabilidade e a privilégio, porque não é todo mundo que é mãe. Versículo 8. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Eu pesquisei um pouco e disse que na época o costume era para mamar, a criança mamar até 3 para 4 anos e mais para 4 do que para 3. Então não era um bebezinho nos braços, mas já tinha uma certa idade. Eu sempre digo que Abraão deu uma festa quando Isaque foi desmamado. E eu gostava de dar mamar para minhas filhas. Eu achei muito mais apropriada para dar uma festa quando saíram das fraldas do que para quando era desmamada. Mas esse foi o costume de fazer a festa quando estava desmamada. E em conexão a isso, a Bíblia não diz que Abraão fez uma festa quando Isaque foi circuncidado. E esse também é interessante. Hoje, circuncisão entre as famílias judaicas é uma grande comemoração. Temos participado em vários e visto de longe outros. Então, é uma festa. Logo que chega o menino, rapidinho, quando a criança tem 8 dias, que fazem esse procedimento por um rabino e fazem uma festa, uma refeição depois. Os médicos dizem que este 8º dia é o dia mais seguro para fazer, porque a coagulação do sangue é certinho, que a criança não vai sangrar demais e que todas as condições estão certas para fazer a circuncisão. Como Deus é sábio, ninguém falou para ele que o sangue e tudo seria certinho, mas ele já planejou tudo. Então, sendo que Isaque foi o primeiro de ser circuncidado com só 8 dias, porque Ismael tinha 13 anos, Abraão tinha 99 e todos os homens na sua casa foram circuncidados também. Então, nesse caso, eles nem tinham pique para a festa, porque é um pouco doloroso. Então, a tradição de festa não tinha começado ainda. Mas, no dia que Isaque foi desmamado, Abraão fez uma festa. E que vem próximo. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Nós não sabemos de que forma esse foi, podia ficado brincando, cutucando, mas
ele zombava do filhinho, porque era competição, com certeza ele tinha ciúmes desse menino, que ele, até que Isaac nasceu, ele já era o tal. E depois que Isaac nasceu, os privilégios dele diminuíram bastante, porque ele era o filho de Abraão. Agora tem Isaac, e era bem claro que Isaac era o filho de promessa. Então houve bastante razões para ele ficar chateado. Como nós vejamos no capítulo, Sara ficou tão feliz de ser mãe. Ela quase não se continha. A festa de desmamar, Ismael tinha entre 17 e 18 anos no dia da festa, calculando do dia ou a idade quando foi circuncidado e fazendo as comparações. Ismael não era uma criança, ele já era um jovem que podia tomar responsabilidade. Então, esse não era uma brincadeirinha que ele não sabia melhor. Então, foi fazendo isso. Versículo 10. E disse a Abrão, esse foi Sara falando a Abrão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, a Ismael. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva, e tudo o que Sara diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Então, sendo que Ismael era filho de Abraão, Deus deu certas promessas para ele também, mas ele não era o filho de promessa. Todos os filhos de Abraão receberam certas coisas, mas não era o filho de promessa. Como nós vejamos, depois da morte de Sara, Abraão casou de novo e teve vários filhos, e esses receberam presentes de Abraão, mas não eram o herdeiro. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, e pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Diz aqui várias vezes menino, mas esse menino tinha 16, 17, 18 anos por aí. Então, ele não era uma criança de pegar no colo, nem de arrastar pela mão, mas já era um jovem. Vamos ver o que aconteceu com eles. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arca, porque dizia: que eu não vejo morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Então temos aqui uma coisa interessante. Pensaria que a Agar ia cansar antes do filho. Então, é muito comum os jovens ter bastante pique para o começo de qualquer coisa. Mas na longa parte do trabalho, da viagem, quem tem mais força para durar são
os adultos, especialmente esta mãe. As mães não podem ficar doentes, as mães não podem falhar. É também capaz que ele deu ajuda para Agar no começo da viagem e depois ele enfraqueceu. Então, por amor do seu filho, Agar deu para ele a sombra que era possível lá naquele área de deserto, tudo sequinha. E eles repartiram a água, mas a água acabou. Então, Agar foi uma distância, porque ela não queria testemunhar de perto as últimas respiros de seu filho. Lembra que Ismael foi ensinado na casa de Abraão. Então, ele já sabia como orar. E é importante lembrar a educação que ele tinha recebido. Porque Abraão estava triste ao mandar seu filho embora. Podemos ver, ele tinha convivência com esse filho mais do que 15 anos. E a gente fica com um apego muito forte. Quando foi hora de mandar embora, então era claro que ele ficou triste, porque ele gostava de Ismael. E o seu cuidado é mostrado que ele supriu provisão básica para eles, água e pão. Um dos comentários disse que, não diz que ele deu dinheiro, devia ter dado dinheiro, mas pensando que eles iam para o deserto, mesmo com dinheiro, eles precisavam desses mantimento e água básica. E esse é além do que com certeza ele providenciou para os dois. Sem água, os dois esperavam morrer. Interessante, Agar foi, sentou, ficou de olho no filho e chorou. Mas a Bíblia diz que Ismael orou e também diz que Deus ouviu. Então vamos ver isso. O fim de 16. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Nós choramos quando as coisas estão tristes, quando estamos abalados. Ela esperava ser sem filho. 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então, o anjo falando, diz a voz do céu, que era um anjo de Deus, falou: Por que você está com medo? Deus ouviu a oração de Ismael. Agora a solução do problema. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele fará uma grande nação. Uma promessa aqui. Mas para quê? O deserto ainda é seca, o sol ainda é forte. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu ao beber ao menino. Então, esse foi o milagre. Pode ser de um tipo, pode ser do outro. A Bíblia não é específica. Pode ser que o poço estava lá o tempo todo, e que na sua estresse e tristeza que Agar não viu. Ou pode ser que naquele momento
que Deus providenciou um poço, porque Ele tem poder de fazer isso. Então, ela podia encher esse odre, que é um tipo de garrafa feito de pele de um animal, com os pezinhos costurados, né, para segurar líquidos. Usavam também para vinho, mas nesse caso foi de água. Então ela encheu, levou para o filho, ele reagiu e lá foram. Mas olha a promessa. Versículo 18, porque dele farei uma grande nação. Então prometeu que Ismael também ia ser a patriarca de uma grande nação. Versículo 20, e era Deus com o menino que cresceu, continuou crescendo, né? E habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, em poucas palavras, fala como Ismael continuou crescendo, ele casou, ele se defendia e foi crescendo. Em outro capítulo temos a descendência de Ismael. Então, foi uma nação grande. E, de fato, ele fundou uma grande nação, que são, hoje, os árabes. Várias nações dos árabes. Deus deu para ele também 12 tribos. E nós podemos ver, mesmo quando achamos que nossas decisões não afetam muito a nossa futura, veja só os problemas que os judeus contra os árabes têm tido até hoje. E foi por causa da desobediência. Agora, nós temos a vantagem de ver o fim da história. E Sara não tinha. Ela só confiava em que ela confiava. Então, temos que confiar mais no Senhor para deixar que Ele dirige e que seguimos a palavra dEle. Continuando, vamos deixar Ismael por enquanto, e versículos 22 a 34. Abimeleque e Abraão fizeram uma aliança. Em versículo 27, Abimeleque era um outro rei. É capaz que esse nome, Abimeleque, foi um tipo de título como faraó, porque foi com Abimeleque antes que Sara foi tomado na casa dele. Mas esse é o Abimeleque, e com um príncipe do seu exército. Então, esse rei, Abimeleque, observou a vida de Abraão. Era como uma nação, com várias pessoas, como parte da casa ou comunidade dele. Então, era uma coisa poderosa. E Abimeleque queria ele como amigo, não como inimigo. Então, começaram a fazer um juramento. Em versículo 27, temos aqui: e tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. E diz como foi um sacrifício e tudo isso. Eles fizeram a aliança em Berseba. E ele foi a questão de um poço que houve uma dúvida. Vou ler os primeiros versículos 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército,
falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás a mim, nem meu filho, nem meu neto, segundo a beneficência que te fez. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não me falaste, não fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. Então eu não sabia que isso ia acontecer, que meus servos fizeram isso. E também você não falou que isso ia acontecer, que era problema. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e as deu a Abimeleque. Fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba, depois que levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram-se a terra dos filisteus. Versículo 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então, ali na área de Berseba, bem no sul do Israel atual, que parece tudo deserto, foi lá que ele ficou. E ele plantou um bosque. Há muitos, quando você planta até uma horta, quer dizer que você vai ficar um tempinho. Mas se você planta uma árvore, especialmente uma árvore frutífera, é que você tem planos de ficar para desfrutar da árvore. Então, esse mostra a permanência de Abraão. Hoje, há ruínas de Berseba. Tínhamos o privilégio de visitar Berseba há um pouco mais do que 20 anos atrás. E lá tem muros das casas da cidade até um certo ponto, até os joelhos, até um pouco mais, que os arqueólogos têm identificado. Era uma cidade e tem um poço, o poço de Abraão, que está lá na entrada da cidade. Agora imagina a necessidade para água, para dar água para todos aqueles rebanhos, para dar para as árvores, para cuidar das pessoas, para beber, para lavar roupa, para se cuidar. Então, o poço era muito, muito importante. Hoje, da Porta Velha, o poço dá para ver a cidade nova de Berseba. Então, tem uma cidade construída ao lado, só para vocês saberem. Mas ali, Abraão, Isaac e Sara iam ficar para um tempo. E nós vamos ver, semana que vem, o que aconteceu lá. E a grande prova que Abraão enfrentou. Nota que ele invocou lá o nome do Senhor. Abraão amava Deus e Deus amava Abraão. Ele foi escolhido para ser o começo da nação de Deus. Podemos aprender várias coisas de Abraão, mas eu acho que a maior é a fidelidade, mesmo com as falhas. E temos que lembrar
que nós também temos falhas, que pecamos contra Deus. E Deus não desiste de nós, como Ele não desistiu de Abraão. Quando temos a palavra escrita, podemos ser muito críticos de, olha o que ele fez, não devia ter feito isso. Mas temos que lembrar que, como eu falei, nós sabemos o fim da história. E Abraão e Sara não sabiam, mesmo que Deus tinha previsto como seria. E somos fracos e precisamos da ajuda do Senhor para nos fortalecer todo dia. Então, só para revisão, temos aqui Abraão vendo as estrelas. E os dois, velhinhos. E a felicidade de ter seu filho, Abraão e Sara, e o Isaquinho. Então vamos ver o que aconteceu com Isaac quando ele cresceu na semana que vem. Vamos encerrar em oração. Senhor, eu agradeço por seu cuidado. Obrigado por o exemplo que dá na sua palavra. Obrigado por seu cuidado de Abraão, Sara e Isaac, e também para Agar e Ismael. Eu agradeço por seu cuidado da gente também. Nos ajuda a confiar mais em Ti, diariamente. No nome de Jesus. Amém.